Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de fevereiro de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, terçou amanhã, eu quase me embolei ali falando, porque amanhã é dia 22/2/2022. E é dia de Champions League, é sempre um dia especial. Separei alguns jogos aqui interessantes pra gente. Passando sobre ontem rapidamente, foi um dia bom na maioria dos jogos, né? Até porque a gente pegou o jogo pra caramba. Tivemos algumas zebras ali, como a Inter, que perdeu em casa pro Sassuolo, colocou a liderança em risco. Teve o jogo do Dinamo de Zagreb, que acabou não conseguindo furar o bloqueio, amassou, mas não conseguiu fazer o gol. E teve o nosso primeiro jogo, que foi o jogo da Atalanta. Teve até um roubo, um gol, muito... é porque é feio ficar chorando, né? Mas, foi um impedimento ali que marcaram, nada a ver, porque o cara nem participou do lance, quem pegou a bola foi outro, mas o juiz deu participação, mas enfim... Deixa pra lá, já foi, espero que tenha sido um dia bom pra vocês, pra mim foi no geral dos jogos. E teve a final, Flamengo contra o Atlético Mineiro, ninguém queria ser campeão, aí acabou que no final o Gabigol pipocou de bater o pênalti, bateu o Vitinho, e é isso aí. O Gabigol queria bater pra fazer, ser campeão com o gol dele e tal, eu não curto muito essas paradas não. Porque o pessoal fala assim, mas não, o Flamengo teve 4 chances de decidir, faltou alguém ali pra decidir. Mas na moral, na minha visão, tá? Na minha visão, o pênalti mais importante não é o que você joga sem pressão, é o que você joga com pressão, Se teu adversário já marcou o primeiro, tu tem a obrigação de fazer o segundo. E nesses de pressão, aí que tem que entrar a estrela, aí que tem que entrar o melhor cobrador do Brasil, que é o Gabigol, disparadamente. Mas enfim, né? Parabéns ao Atlético, mereceu, na verdade mereceu já a partir do ponto que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, mas vamos para amanhã que já estou enrolando demais, já estou enrolando muito. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho, 2h30 da tarde, é o Cremonese contra o Virtus Vicenza. Vou escrever aqui, tá bom? Vai estar escrito Cremonese contra Virtus Vicenza. O que esse jogo tem de interessante pra gente? Vamos dar uma olhada primeiro na Race. O Cremonese vem de 4 jogos de invencibilidade, perdeu apenas um dos últimos 5, e o Vicenza perdeu apenas um também, vem de 3 empates seguidos. Mas olha agora a classificação, que aqui vem o detalhe. Cremonese está brigando para subir, no momento ele é o segundo colocado, os 2 primeiros sobem direto, ele está com 45 pontos, mas está tudo embolado. Se você olhar, o líder está com 46, ele está com 45, o terceiro está com 45, depois tem 44, 41, então é muito importante ele conseguir ganhar seus jogos mais tranquilos, seus jogos em casa, para não ser ultrapassado de bobeira. E ele vai pegar justamente, deixa eu ver se está aparecendo, o penúltimo colocado, que é o Vicenza, que em 24 jogos ganhou apenas 3, fez 24 gols, sofreu 43, sofre quase 2 gols por partida. E detalhe, é um time que perde muito, porque ele ganhou 3, empatou 5 e perdeu 16. Já o Cremonese ganhou 13, empatou 6, perdeu 5, fez 38 gols, sofreu 22, tem uma defesa boa, média de menos de um gol por partida. Cremonese jogando dentro dos seus domínios, perdeu apenas um jogo, ganhou 7, empatou 4, fez 22 gols, sofreu 12. E o Vicenza jogando fora de casa, ganhou apenas 2, empatou 1 e perdeu 9, fez 12 gols, sofreu 23. Vamos dar uma olhada no histórico? Cremonese vem de 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 em 5, foi a primeira equipe a marcar, dos últimos 7 em 5, venceu o primeiro também. Já o Vicenza vem de 3 jogos sem perder, só que 4 jogos sem vencer. Detalhe adicional que eu trouxe para vocês. O Cremonese, ele perdeu apenas uma partida dos seus últimos 10 jogos. E o Vicenza, ao contrário, ele ganhou apenas uma dos seus últimos 10 jogos. E se a gente for colocar os últimos 15, o Cremonese perdeu apenas 2 e o Vicenza ganhou apenas 2, beleza? Então é isso, tropa. Para essa partida aqui, eu quero explorar o mercado de resultados. Eu tenho um time ali que tá bem, tá na segunda posição, um time que perde pouco, vai enfrentar um time da zona do rebaixamento, time fraco, ganhou apenas 3 em mais de 20 partidas. Eu acredito sim que o Cremonese tenha tudo para vencer em casa, mas para ir no safe, para a gente colocar no bilhete em caso de empate, aproveitando que o Vicenza tem empatado bastante esses últimos jogos, a gente fica safe e a gente não perde, apenas anula a nossa entrada. Mas eu acredito muito que o Cremonese tenha tudo para vencer, porque é um tipo de jogo que ele não pode desperdiçar pontos. Placar para mim dessa partida, 2-0 para o time mandante. 4h45 da tarde, terceira divisão da Inglaterra, separei o jogo que é interessante sim, entre Rotherham e o Morecambe.
Eu não, vou ser sincero pra vocês, eu não tô muito fã dessa odd não, mas vamos ver o que dá pra gente explorar em cima disso. Se a gente olhar aqui a Race, o Rotterdam vem de 5 jogos sem perder e 4 vitórias seguidas, e o Morecambe dos últimos 5 jogos não venceu nenhum. Se eu mostrar a classificação vai ficar melhor pra gente. Deixa eu ver, não vai aparecer tudo, né? Primeiro eu vou falar do Rotterdam, depois eu vou passar pro outro. Rotterdam, ele é o líder da terceira divisão, tá dando passos largos para subir para a segunda. Ele em 32 jogos ganhou 21, empatou 6, perdeu 5. Fez 58 gols, sofreu 19, sofreu apenas 19 gols em 32 jogos, está com uma defesa muito boa. No momento ele tem 69 pontos. Ele tem 2 jogos a menos que o segundo colocado. Beleza, né? O segundo colocado pode empatar em pontos com ele, que é o Wigan. Só que o terceiro colocado em diante, ele já tem um jogo a menos e está com 9 pontos na frente do terceiro. Enfim, ele está ali com a faca e o queijo na mão, faltando poucas rodadas para acabar o campeonato. É importante ele vencer dos times da parte de baixo da tabela e já garantir o seu acesso. Por outro lado, eu tenho o Morecambe, que é o 21º colocado. Ele, no momento, é o primeiro time da zona do rebaixamento. Ele está com 32 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 16 derrotas. Fez 43 gols, sofreu 61. É um time muito over, um time que sofre muito gol. Até porque está nesse momento de desespero, precisa sair aqui da zona do rebaixamento. Só que ele está com 30, não sei se dá para vocês verem, mas o primeiro time que está fora está com 31, o outro está com 32, 34, 35. Então está muito tranquilo aqui ainda de ele conseguir escapar. Se a gente olhar o Rotterdam jogando em casa, é o melhor mandante em 16 jogos. Ganhou 11, empatou 3, perdeu 2, fez 35 gols, sofreu 14. E o Morecambe fora de casa em 15 jogos, ganhou apenas 2, empatou 3 e perdeu 10. Em 15 jogos sofreu 33 gols, mais de 2 gols por partida. Deixa eu levantar aqui de novo. Pronto, agora sim. Quando elas se enfrentam, normalmente a gente vê o jogo de gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. Rotterdam vem de 8 jogos sem perder, dos últimos 9 em 5. A gente teve menos que 3 gols, até porque tem uma defesa muito forte, a gente viu ali. E o Morecambe vem de 5 jogos sem vencer, 7 jogos seguidos sofrendo gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas. Dito isso, tropa, o que eu tenho para essa partida aqui? Acredito na vitória do mandante, é o melhor mandante, é o líder da competição, tá dando passos ali para ser campeão, né? Não só garantir o acesso, como ser campeão também. Vai pegar um time mais fraco, um time que está há um tempo sem vencer. Acredito nessa vitória. Não é uma cotação que me agrada para uma terceira divisão da Inglaterra. Então o que eu sugiro? Para mim é um jogo mais pro ao vivo. Começou o jogo, viu que o Rotterdam tá bem, tá ali em cima, dá para explorar um gol no primeiro tempo, ou então dá para explorar também aqui uma vitória. No caso de você deixa o jogo ali marcado, Rotterdam vai jogando bem, né? Claro, para você entrar o time tem que estar jogando bem. Só que ele não tá conseguindo fazer o gol. Então à medida que o tempo for passando, essa odd vai subindo, né? Porque o jogo vai acabando, essa odd vai ter que subir, não tem jeito, é a probabilidade, e aí você pode fazer uma entrada a favor do Rotterdam, dar um back aqui com uma cotação um pouquinho mais alta, de repente no intervalo essa odd aqui já está 1.8, 1.9 e acaba sendo interessante, beleza? Fora isso, quem quiser fazer pré-live nessa cotação aqui, não gosto, mas é favorito, tem tudo para vencer. E se você gosta de trabalhar com esse tipo de odd pequena, sem ser time grande, sem ser tipo Inter de Milão, né? Apesar de ter perdido, mas no Bayern de Munique, no Manchester City, pô, se você curte, então vale a pena, porque favorito ele é, placar para mim 3-1 para o time da casa. 5 horas da tarde, agora sim temos a nossa Champions League. Vou começar com um jogo que tem tudo para ser o jogo mais tranquilo, né? Mas a gente sabe que Champions League pode acontecer qualquer coisa. Eu tenho um Chelsea que vai receber o Lille na Inglaterra, em Londres, no Stamford Bridge. Vamos lá, a cotação do Chelsea 1,30, para mim é uma cotação justa. Essa cotação estava até um pouquinho maior, ela foi descendo, porque o Chelsea ele é um grande time, atual campeão da Champions, atual campeão mundial. Tá mandando bem na Inglaterra, é claro que o Manchester City ele tá acima dos normais, mas tá mandando bem. E do outro lado eu tenho o Lille, que ele foi campeão francês temporada passada, mas essa temporada atual ele tá uma nhaca, não vai disputar provavelmente nenhuma competição, tá muito mal na tabela ali, na parte do meio da tabela, porque perdeu o técnico, parece que o time desandou. Não sei porque eu abri a escalação, mas vamos lá. Não, legal, vamos lá. Vamos lá olhar aqui rapidinho a escalação do Chelsea. Mendy, Christensen, Thiago Silva e Rudiger, titulares. Aí vem Spilicueta, Kanté, Jorginho, Alonso. Titular porque o Reece James está machucado, eu acho que ele não volta amanhã, não tenho certeza. Aqui eu tenho o Ziyech, Pulisic e o Lukaku. O Pulisic não me agrada, não sou muito fã do Pulisic. Mas o Mason Mount está machucado, não é uma certeza, pode ser que jogue também. O Havertz talvez jogue também aqui no lugar do Pulisic, não sei.
Aí também varia muito do treinador, né? Do lado do Lille, eu tenho o Léo Jardim, pô, um time bem mais feio, se você olhar aqui, ó, um time bem mais feio mesmo que o time do Chelsea, né? Eu conheço alguns jogadores aqui, tem alguns jogadores que eu não sou muito fã, talvez vocês não conheçam nenhum. Mas vamos lá, vitória do Chelsea, tá bom? Não tem muito o que enrolar aqui, acredito que o Chelsea deva tentar fazer esse resultado em casa para poder jogar tranquilo na França. Até pela fragilidade do Lille, eu acredito que o Chelsea deva vencer com uma certa tranquilidade. Para mim é um joguinho para o Chelsea meter 2-0, 3-0. É claro que a gente está lidando com a Liga dos Campeões, tudo pode acontecer, né? A Liga dos Campeões adora aprontar uma surpresa, mas pelo momento que eu tenho do Chelsea, né? Fora a diferença de elenco, mas só o momento que vive o Chelsea e o momento que vive o Lille já é o suficiente para mim para eu acreditar nessa vitória e uma vitória tranquila. Dá para explorar mais de 1,5? Para mim só no ao vivo, porque o Chelsea ele gosta de poucos gols em seus jogos. Se a gente olhar o Chelsea dos últimos 8 jogos, em todos os 8 a gente teve menos que 3 gols. Tem uma defesa muito forte, de repente se for 1-0 aqui, não seria surpresa para ninguém, tá? Então, mas eu cravo um 2-0 pro Chelsea. O outro jogo que eu tenho da Champions League, 5 horas da tarde, eu tenho Villarreal contra a Juventus. Esse jogo vai ser na Espanha. Se a gente olhar a cotação, tá um leve favoritismo para o Villarreal, né? Tá a cotação de 2,45, a Juve tá a cotação de 3. Para mim é uma cotação justa, porque o Villarreal tá no momento bom e a Juventus é um time que tá sofrendo ali para se encontrar. Deu uma melhorada, né? Deixa eu já ir logo pro time da Juventus. Juventus deu uma melhorada, que chegou o Vlahovic, que é um grande atacante, uma posição que estava em carência na Juventus, porque o Morata, ele não é um artilheiro, esse Morata é um cara que perde muito gol, quem acompanha os jogos vê. Aí, pô, tava entrando o Moise Kean, que não é artilheiro, e o Caio Jorge também, são jogadores mais de velocidade. Então faltava realmente aquele cara ali que fazia gol, né, que faz gol na verdade, e o Vlahovic vem como uma grande contratação para suprir isso. O problema é que o Dybala talvez não jogue, tá? Ele tá como não confirmado, se você olhar a provável escalação ele não tá. Desfalque certo já é o Chiesa, que é um grande jogador também, quem acompanha a Eurocopa temporada passada, ele jogou muito pela Itália, ele é um desfalque já certo, mas assim, se o Dybala jogar, aí a Juventus já acaba ganhando bastante. E o restante aqui, todo mundo mesmo que tem que jogar. Do lado do Villarreal, é o time praticamente titular, o time que melhorou muito o meio campo com a chegada do Lo Celso do Tottenham. O grande desfalque aqui é o seu artilheiro, o centroavante Gerard Moreno, da seleção da Espanha. Ele tá machucado, tá fora. No caso aqui, o Donnarumma, ele está ocupando a posição de centroavante. Na verdade, ele não é centroavante ofício, mas é um grande jogador também, estava jogando junto com o Gerard Moreno. Ele está dando conta do recado, tá? Vamos dar uma olhada no histórico para eu passar minhas impressões da partida. Villarreal vem de 4 jogos de invencibilidade. Juventus vem de 7 jogos de invencibilidade, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Então vamos lá. Villarreal é favorito? É. Para mim é jogando em casa. Entro nele? Não. Aí eu já não tenho coragem. Para mim é um jogo muito difícil, apesar desse leve favoritismo do Villarreal. Se a Juventus ganhar esse jogo, não vai ser surpresa para ninguém. Para mim é um jogo mais para leitura de jogo do que fazer alguma coisa pré-live. Vai ter ali muito dedo do técnico em como elas vão... Como é que fala? Como elas vão se portar em campo. Eu acredito que o Villarreal, pelo fato de estar jogando em casa, pelo fato de ser um grande mandante no Campeonato Espanhol e nessa temporada, deva tomar as ações do jogo, até porque é importante para ele levar um bom resultado para a Itália. Agora, no caso da Juventus, é difícil porque... Só faz 40. Tem jeito, sempre atualiza. A Juventus ela tem uma defesa muito forte, pô. Juventus tem uma defesa muito forte. A Juventus também é um time muito forte de contra-ataque. Então, se o Villarreal se expor de qualquer jeito, ele pode acabar levando da Juventus, tá? Só que a Juventus, pelo fato também de ter uma defesa muito forte, é um time que gosta de 1-0, gosta de 2-0. É muito difícil aqui entrar até em gols. Por mais que se eu fosse fazer alguma coisa pré-live, eu faria em gols nesse jogo, é um jogo que eu exploraria mais gols depois de sair o primeiro. Por exemplo, o Villarreal fez um gol. Aí a Juventus sai da zona de conforto dela e começa a ir para o ataque, né? Aí a gente pode ter um confronto aberto. Da mesma forma também que a Juventus abrindo o placar. O Villarreal não pode levar um resultado negativo para a Itália. Aí ele vai acabar se expor de qualquer jeito. Pode fazer, pode levar. E aí torna o jogo interessante. Pré-live, tropa, eu acredito que não é um bom jogo para fazer. Na minha opinião, né? Mas caso alguém queira fazer, caso alguém tenha tido uma leitura que eu não vi nesse jogo, sinceramente, manda abraço. Tem que ter confiança no que você faz. Só que não pode fazer no achismo. Tem que fazer realmente tendo embasamento em alguma coisa, tá bom? Placar para mim desse jogo, acho que vai ser 1-1, mas é um jogo que eu vou ficar de fora pré-live. Pra gente fechar o nosso dia, 9h30 da noite tem o pré-Libertadores, primeira partida. Fluminense vai visitar o Milionários lá na Colômbia.
Cotações, Fluminense está com uma cotação altíssima, 3,20, enfrentando Milionários. É uma cotação justa? Não dá pra gente saber, tá? Pelo fato do Milionários estar jogando em casa, beleza, pode ter esse leve favoritismo aqui com essa cotação, mas o que vai ter dentro de campo também, eu não sei responder, porque por mais que os times colombianos sejam fortes, se você pegar o investimento de um time brasileiro, ele é muito maior do que os times da Colômbia. O Fluminense que deu uma reforçada, tem jogadores experientes ali, tá com o Fred, tá com o Cano, tem o William Bigode. Eu não sei se o Ganso vai jogar, eu acredito que não, mas tem uma molecada nova também que é muito boa. O Luiz Henrique do Fluminense joga muita bola. Tem o Arias também. O Fluminense tá mesclando bem ali. A galera nova com a galera que tem mais experiência. Vou falar pra vocês, hein? Pra mim o Fluminense passa. Pra mim o Fluminense classifica. Mas vamos focar nesse jogo aqui. Milionários, 4 vitórias seguidas, 5 jogos de vencibilidade. Nos últimos 8 tem 7, a gente teve menos que 3 gols. Já o Flusão vem de 7 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 8 tem 6, a gente teve menos que 3 gols. Então vamos lá. Eu acredito. Agora acreditar e colocar dinheiro são coisas diferentes. Eu acredito que o Fluminense não traz um resultado negativo para o Rio, tá? Acredito que vai ser no máximo um empate. Só que é um perigo, porque esse jogo é na Colômbia, mas o Fluminense está bem, cara. O Fluminense ele ganhou os 2 clássicos no Rio. O Fluminense perdeu apenas o primeiro jogo, embalou 7 vitórias, ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo de virada. O Milionários também está em início de temporada, da mesma forma que o Fluminense, só que lá no caso deles eles já estão jogando o Campeonato Nacional. Em 8 rodadas, o Milionários perdeu apenas uma, tá bem já nesse início de temporada, mas também começou em janeiro, assim como o Fluminense. A diferença é que o Fluminense pega adversários mais fáceis no campeonato estadual. Dito isso, tropa, jogo muito difícil, jogo difícil também para gols, até porque o Milionários é um time mais under. Lembrando que não tem gol fora de casa, assim como a Champions League, então não vai nessa de, levou um gol fora de casa, vai ter que fazer 3, não tem nada disso não. O que eu exploraria para essa partida? Gols depois de sair o primeiro gol. Se o Fluminense abrir o placar, o Milionários ele vai para cima do Fluminense, e aí pode ter um cenário interessante para mais gols. Da mesma forma também que se eu tiver um Milionários abrindo o placar, o Fluminense se expondo, aí eu também posso ter um cenário para gols. O que me preocupa é começar o jogo e o Fluminense ficar só na defesa. A gente sabe como é time brasileiro jogando fora de casa em mata-mata, com exceção do Flamengo, do Atlético Mineiro, que são times que jogam pro ataque. O Fluminense pode ficar satisfeito com esse 0-0, tá? Pode ficar satisfeito com esse 0-0 e tentar resolver no Rio de Janeiro. Então, analisando isso, eu só entraria depois de sair o primeiro gol. Eu acredito que o Fluminense não perde, mas também não é o suficiente para eu fazer pré-live um dupla chance. Mas aí também deixa a critério de vocês. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de terça-feira. A gente tem uma quantidade pequena de jogos, mas tem jogos interessantes, da mesma forma também que a gente tem jogos perigosos. Não se empolgue só porque é Champions League, só porque é pré-Libertadores, tem outros jogos aqui também. Normalmente eu prefiro explorar jogos de volta, que são jogos que realmente vai envolver o desespero, que vai ter uma equipe se classificando, vai ter uma equipe sendo eliminada. Primeiro jogo a gente sempre pode ter um jogo mais morno, né? Onde as equipes não querem se expor e acabar já perdendo a classificação no primeiro jogo. E é isso. Então espero que a gente tenha um dia muito bom, espero que a gente tenha uma semana melhor do que a gente teve na semana passada e espero de coração que vocês estejam comigo no Green e no Red, porque eu aguardo todo dia vocês aqui. Não é fácil estar aqui todo dia, tropa. Muitas vezes eu sacrifico muitas coisas para estar aqui. Quem pensa que é fácil, não é fácil. Eu tô sempre aqui me expondo e quando tem semana ruim eu abro os comentários, aí um monte de gente xingando, não sei o que. Não é fácil não. Então eu conto realmente com a ajuda de vocês que apoiam o canal, que estão aqui sempre, já há muito tempo. Que continuem, tá? Que continuem, que quem puder deixar um like, quem puder deixar um comentário para o nosso canal ir crescendo, para o nosso canal ir sendo divulgado. Eu sou muito grato a vocês e continuo contando com essa ajuda, beleza? Então é isso, não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma dupla pra gente. Primeiro jogo cravei Cremonese empate anula. Vai estar jogando em casa, vai enfrentar o Vicenza, só ganhou uma dos últimos 10 jogos. E o Cremonese tem tudo para ganhar o jogo e seguir aí na briga pelo acesso. Mas a gente vai com um empatezinho aí, porque o Vicenza vem de 3 empates consecutivos. E para fechar o nosso bilhete, coloquei handicap asiático -1 pro Chelsea. Acredito que o Chelsea vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Mas no caso do handicap asiático, se ele vencer por apenas 1, a gente não perde, apenas anula a nossa cotação. Se você não sabe o que é handicap asiático ou não tem na sua casa de aposta, vai com a vitória simples mesmo, que é melhor, não arrisque fazer algo que você não saiba. Essa nossa dupla deu um total de 1,77 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!